Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem, que muito em breve possamos estar juntos novamente. Hoje vamos para mais uma videoaula de geometria, em que nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que são os polígonos. Nós já estudamos especificamente os triângulos e hoje nós vamos conhecer um pouquinho dos quadriláteros. Lembram dos quadriláteros, que são os polígonos de 4 lados, porém, eles têm 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices e 2 diagonais. Vamos ver aqui com mais clareza 2 tipos em especial desses quadriláteros. Um deles é o paralelogramo. Os paralelogramos são os quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos. Quem lembra quando nós estudamos as linhas, paralelas, concorrentes? Então, vimos que para as linhas que são paralelas, elas estão sempre uma na mesma direção que a outra, porém elas não se encontram, Elas não se cruzam. Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um paralelogramo. Esse paralelogramo tem 4 lados, como a Pro já falou, tem 4 vértices, tem 2 diagonais, que são as nossas linhas opostas, e tem também 4 ângulos. Como a Pro disse, para ser classificado como paralelogramo, ela precisa ter o quê? 2 pares de retas paralelas. Vamos ver? O lado AB é paralelo ao lado CD, ou seja, esse lado é paralelo a esse. Já o lado AD é paralelo ao lado BC. Então, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Então, aqui nós temos um exemplo de paralelogramo. Uma curiosidade, os lados dos paralelogramos têm sempre a mesma medida. Alguns paralelogramos são especiais. São eles o retângulo, o quadrado e o losango. Os retângulos têm os 4 ângulos retos e 2 pares de lados com a mesma medida. Os 2 pares são esse com esse, esse com esse. Já os quadrados, eles têm os 4 ângulos retos também, que nós podemos identificar aqui, nas suas extremidades, e os 4 lados têm a mesma medida. E, por fim, nós temos o losango, que tem os 4 lados com a mesma medida, que são esses aqui, Os 4 são iguais, ok? Vamos lá. Temos também o trapézio. Nós temos o trapézio. Qual a diferença dos trapézios para o paralelogramo? O trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos, diferente do paralelogramo que tem 2 pares de lados. Vamos ver. Aqui, a Pro traz mais um exemplo de trapézio, tá? Que, como eu disse agora na definição, ele, diferente do paralelogramo, tem apenas um par de lados paralelos. O lado AB é paralelo ao lado CD. Então, AB é paralelo ao lado CD, ou seja, esse lado é paralelo a esse lado. Pro, e por que o lado AD não é paralelo ao lado BC? Porque eles não estão na mesma posição. Se nós observarmos aqui e for continuar, a nossa reta, eles vão se cruzar. Então, eles deixam de ser paralelos. Por isso, não são considerados paralelogramos, porque eles só têm apenas um par de lados paralelos, ok? Temos também alguns trapézios importantes. Quais são eles? O retângulo, o isósceles e o escaleno. Lembra bem a nossa classificação dos triângulos. Vamos ver quais são as diferenças entre cada um deles. O trapézio retângulo tem 2 ângulos retos e os lados AB e CD são paralelos. 2 ângulos retos, lembram do ângulo reto, que é aquele que mede 90 graus, e temos 2 pares de lados paralelos, AB e CD. E o trapézio isósceles apresenta 2 lados com medidas
exatamente iguais. Nesse caso aqui, nós temos o EH e o FG. Os lados EF e GH são paralelos um ao outro. Esse é paralelo a esse. Porém, esses dois lados aqui, eles têm a mesma medida, exatamente a mesma medida, tá? Então, o que diferencia é exatamente isso. Eles possuem dois lados com a mesma medida e um par de lados paralelos. Esse é o trapézio isósceles. Já o trapézio escaleno é aquele que tem 4 lados com medidas totalmente diferentes. Então, hipoteticamente, eu posso dizer que aqui nós temos 3 centímetros, 4 centímetros, 7 centímetros, 5 centímetros. Então, nós temos 4 medidas diferentes. Porém, os lados IJ e KL são paralelos, como nós já vimos. Esse lado é paralelo a esse, fazendo jus aí aos trapézios, que possuem apenas um par de lados paralelos. Então, nós vimos aí o que? A nossa classificação dos quadriláteros. E estudamos um pouquinho dos mais importantes, que são os paralelogramos e os trapézios. Beijos, até a próxima!